Olá, 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 meu nome é Gerson, eu tô aqui com vocês para mais uma aula de História para o concurso da PM e dessa vez a gente vai falar de como o fascismo chega ao poder na Itália especificamente, que é o primeiro lugar em que ele ocupa esse espaço, certo? Já vamos lá para o primeiro slide, que vai falar sobre o contexto. Em que contexto permitiu a chegada do fascismo ao poder na Itália? Primeira coisa aqui que a gente tem que prestar atenção é que a Itália ela já vinha de um ressentimento oriundo da Primeira Guerra Mundial, certo? A Itália teve um número alto de mortos, certo? Mais de 1 milhão de mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Ela mudou de lado durante o conflito, como a gente viu nas aulas da Grande Guerra. Ela começou ao lado da Alemanha e depois muda para o lado da Entente, das potências vencedoras, né, da França e da Grã-Bretanha. Só que a Itália mudou com a promessa de receber alguns territórios na Europa e de receber também algumas colônias em territórios da África. No entanto, depois que o conflito acaba, a Itália ela não recebe os territórios que foram prometidos para ela. Então existia um ressentimento do povo italiano em relação aos resultados da Primeira Guerra Mundial. Outro ponto, além do ressentimento italiano relacionado à Primeira Guerra Mundial, foi o fato de que a Itália saiu da Primeira Guerra numa crise econômica gigantesca, numa crise de grandes proporções, com uma inflação muito alta, lembrando que a inflação diminui o poder de compra das pessoas. Na inflação é como se o valor dos produtos no mercado aumentasse e o seu salário permanecesse estagnado. Então aumenta o valor do produto no mercado e o seu salário não, quer dizer que seu poder de compra diminuiu. Você, com a mesma quantidade de dinheiro que você tinha antes, você já não consegue comprar as mesmas coisas. Soma-se a isso um alto número de desempregados. A Itália ela vai entrar ali no pós-Primeira Guerra num período de fome mesmo, de pobreza, em que muita gente não vai ter meios de sobrevivência. Para além disso, a gente já comentou antes sobre o contexto da crise das democracias. Na Itália, não vai ser diferente. No pós-guerra, você tinha os grupos de extrema-direita, que eram os grupos fascistas, batendo na democracia, criticando a democracia liberal, e também os grupos de esquerda batendo na democracia e criticando o modelo liberal econômico. E também, para além do fascismo e do comunismo baterem, né, os dois na democracia e no liberalismo, eles também vão entrar em confronto uns com os outros, certo? Porque eles estão em polos ideológicos diferentes. O fascismo como um regime de extrema direita e o comunismo como um regime de extrema esquerda. Então eles eram inimigos mortais, de promover inclusive confrontos nas ruas. Para além disso, as elites italianas também vão optar por se aliar aos fascistas, e a gente já falou do entendimento disso em uma das nossas aulas, do porquê das elites ficarem ao lado do fascismo. Imagina o seguinte, vou pegar minha cola porque é muito número agora. Nos anos 20, no pós-guerra, a gente teve um movimento de 600 mil trabalhadores que ocuparam as fábricas, que tomaram as fábricas italianas da Sardenha e de Piemonte. Você teve um movimento camponês que ocupou também uma série de terras devolutas, uma série de terras que eram do Estado e não tinham uma utilização, né? Elas não eram terras produtivas. E diante de tudo isso, dessas ações das esquerdas, dos sindicatos, dos camponeses, as elites elas meio que entraram em choque, né, gente? Uma expansão do pensamento comunista, do pensamento socialista, do pensamento de esquerda na Itália significaria a perda das propriedades dessas elites, certo? Dos industriais, dos fazendeiros e dos comerciantes. E eles não queriam isso, eles não queriam que os seus bens de produção e os seus meios de obtenção de riqueza fossem tomados pelos comunistas. Portanto, essas elites econômicas aliam-se ao fascismo, porque o fascismo ele já fazia esse trabalho natural de confrontar o comunismo.
Mas aí você tem que pensar o seguinte: o fascismo e o comunismo se confrontavam de igual para igual nas ruas e ideologicamente estando em polos ideológicos diferentes, extrema esquerda e extrema direita. Com o auxílio das elites, do dinheiro que essas elites tinham, o fascismo ele acaba tendo um ímpeto e uma força maior para confrontar esse comunismo, a ponto de também ali na década de 20 eles conseguirem debelar uma série de rebeliões, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o fascismo ele não funciona se não tiver ligado a grupos paramilitares. Tanto na Alemanha nazista quanto na Itália fascista, a gente vai ter a formação de grupos paramilitares, que são basicamente grupos de cidadãos em armas, certo? Que se organizam para defender um pensamento, uma ideologia, no caso desse contexto de 1922 a 1945. O grupo paramilitar do fascismo era formado pelos camisas negras. Os camisas negras, eles atacavam sindicatos, organizações de esquerda, eles perseguiam e matavam seus líderes, eles atacavam padres que eram considerados esquerdistas. Então, esse grupo paramilitar fascista ele era responsável por confrontar o comunismo e tocar o terror na Itália fascista, certo? E aí só pra gente entender, né? O fascismo se contrapunha à democracia liberal e ao comunismo. Vai ter como aliado os industriais, os fazendeiros e os comerciantes, essa elite econômica. Com essa injeção de recursos, eles passam a ter uma força maior. Por exemplo, para se infiltrar em organizações trabalhistas, para poder obter informações sobre greves. Inclusive, eles conseguiram parar uma greve de 300, uma greve geral, que estava para acontecer na década de 20 na Alemanha. Certos fascistas, era um grupo insignificante? Não. Você chegou a ter um grupo de 300 mil fascistas na Alemanha durante esse período. Agora, em contraposição, o comunismo também não era um grupo irrelevante, era um grupo em expansão. De novo, vou recorrer aos dados. Em 1920, os comunistas eles tinham 20% do parlamento, dos votos, tiveram 20% dos votos nas eleições para o parlamento italiano e conseguiram eleger 100 parlamentares. Então, o comunismo estava em expansão na rua, com os movimentos de massa, com ocupação de fábrica e com ocupação de terras. Ele tinha um respaldo dentro da democracia italiana, com uma quantidade de votos e uma representatividade muito importante. E isso pôs medo nas elites, inclusive no rei da Itália, certo? No rei Emanuel III. Então, você tem uma aliança das elites, do rei da Itália, com o fascismo. Essa aliança vai levar o Benito Mussolini ao poder. Como? Em 1922, o rei Emanuel III, ele cede praticamente o cargo de primeiro-ministro ao Mussolini. Você tem a Marcha sobre Roma, em que essa milícia, né, os camisas negras, 50 mil camisas negras vão para Roma para entrar em confronto e para protestar contra o rei Emanuel III e o parlamento italiano, e o rei simplesmente entrega o poder ao Benito Mussolini, um poder aí ao equivalente de primeiro-ministro, e a partir daí ele escolhe, né, todos os ministros que vão gerir a Itália, ministros alinhados com o pensamento dele, que era o pensamento fascista. Nesse contexto também, nas eleições de 1924, o Partido Fascista também vai entrar em franca expansão, vai conseguir eleger muitos parlamentares, vai receber uma porrada de votos. Então a gente tem que pensar o seguinte também: o fascismo ele chega ao poder numa aliança da extrema-direita, com a burguesia, com a monarquia italiana, mas o fascismo também se legitima na ação popular. O fascismo ele é um movimento de massa. Então, uma parte da população apoiava o Benito Mussolini. E a partir do momento que ele chega no poder, em 1922, e mais propriamente depois de 1924, ele coloca em plano a ideia dele ele coloca em prática, né, o plano dele de construir um Estado total, certo? Um Estado totalitário, um Estado fascista.
com o poder, o Benito Mussolini, ele extingue os partidos políticos, ele persegue os opositores, ele torna a Itália, ele faz a Itália ser governada por meio de um regime autoritário, em que ele era a figura mandatária maior e o único partido que existia era o partido fascista. A partir daí, todas aquelas características que a gente já viu na aula anterior vão aparecer, como a proibição de greves, a perseguição a opositores, a censura, a doutrinação e a propaganda política. Aí eu vou focar um pouquinho com vocês na questão da proibição de greves. O fascismo, ele é corporativista. Ele acredita que não deve haver luta de classes. Ele acredita que toda a diferença dentro de um território nacional tem que ser diluída, ela tem que deixar de existir. E para isso ele se utiliza do nacionalismo exagerado, certo? Então, quando a gente pensa no Mussolini acabando com sindicatos e proibindo greves, ele acaba com os múltiplos sindicatos de esquerda que existiam na Alemanha e ele cria somente um. E não é um sindicato de trabalhadores, é um sindicato de trabalhadores e patrão. Porque na ideia do fascismo, a Itália está acima de tudo, então trabalhadores e patrões têm que estar no mesmo espaço. E a partir daí ele determinava como deveria ocorrer a negociação entre esses grupos. Portanto, não deveria haver uma cisão. A Itália deveria estar acima de tudo. Aí você pensa, a cisão poderia ser identificada como algo natural. Só que em 1924 os opositores já tinham sido perseguidos, presos, exilados, mortos, certo? Então o Mussolini ele vai ter ou estavam todos investidos de medo por conta do terror que o fascismo promovia. Então a partir de 1924 o Mussolini ele vai conseguir ter um poder pleno sobre as massas que apoiavam ele, e as massas que não apoiavam ficavam caladas ou já tinham sido perseguidas, mortas e expulsas da Itália, certo? Outro ponto importante, eu falei da aliança com as elites, do rei ceder o poder para o Mussolini praticamente. Outro ponto importante é o Tratado de Latrão, que vai mostrar que a igreja também apoiava o fascismo. Quando eu falo na igreja católica, certo? O Tratado de Latrão ele vai reconhecer a soberania do Vaticano e vai tornar o catolicismo religião oficial da Itália. E a partir disso, do reconhecimento do Mussolini, do território do Vaticano como independente, ele ganha apoio do Papa, certo? E aí a gente tem que pensar numa coisa muito louca que está destacada aí no nosso slide em roxinho, né? Para além do fascismo ter como apoio as elites econômicas, a monarquia italiana e o Papa, a gente tem que pensar numa ideia do fascismo italiano e de todos os fascismos, no geral, do nazifascismo, que é o fato de que a utopia fascista ela está no passado, certo? O fascismo ele não pensa em construir um mundo novo e mais moderno. Ele pensa em reconstruir uma glória perdida. E aí você conecta isso com o ressentimento, por exemplo, da Primeira Guerra, que destruiu a Itália, certo? Destruiu a Europa. O fascismo ele te apresenta, a gente vai voltar aos tempos de glória da Itália. E onde estavam os tempos de glória da Itália? No Império Romano. Para finalizar a aula, a gente vai entender um pouco dessa utopia fascista voltada para o passado, que era de retomar a glória do Império Romano, observando o símbolo do fascismo, né, que é um feixe de varas amarrados por uma linha e meio que com uma lâmina, que representava o poder punitivo do fascismo. E aí você tem o fascismo que tem uma característica de militarismo, né, uma característica paramilitar, e você tem também o feixe amarrado representando essa ideia do corporativismo, de que os interesses da nação, do Mussolini e do Partido Fascista têm que estar acima dos interesses da população, certo? Acima de qualquer divisão de classe que pudesse haver dentro do seu território. Só para lembrar, o Mussolini ele vai ficar no poder de 1922 a 1943,
Então ele fica no poder 22, né? Fica no poder uns 20 anos. Então o Mussolini ele fica no poder por 20 anos, certo? Com essas alianças. Em 1943, em função das campanhas desastrosas que a Itália vinha fazendo na Segunda Guerra, né, que a Itália lutou ao lado das democracias, se é que você me entende, no fim a Itália lutou contra o nazismo, o que era uma contradição, já que os dois regimes são similares, né, são irmãos em muitas coisas. Em 1943, com a perda de batalhas, decisões erradas militares e a perda de prestígio do Mussolini, ele é tirado do poder pelas mesmas elites econômicas que se aliaram a ele e que colocaram ele naquele espaço e que deram margem para que um regime totalitário chegasse ao poder na Itália. Eu vou parar nossa aula por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre a Alemanha nazista, né? Como que o nazismo chegou ao poder na Alemanha e o que ele fez. Bons estudos, procure questões sobre o tema, qualquer coisa é só entrar em contato. Até mais!